Queridos amigos, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aí pro canal E o que é Magal. E esse muito importante, trazendo uma matéria da Jovem Pan com um tema muito interessante. Ele não é recente, né? Assim, não no quesito de ser uma novidade do tema, só que foi assinado agora de fato, né? E o Trump, ele classificou os cartéis de drogas como organizações de terror e abre caminho para operações na América Latina. Essa palavra que começa com T e termina com istas, ela está ainda proscrita na plataforma, então vamos evitá-la para não termos nenhuma, né, retaliação da plataforma contra o canal. Mas eu gostaria que vocês percebessem uma coisa, irmãos, né? Tem muita gente aí que está achando que a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, está realmente, nossa, super triste, igual as tarifas que o Justin Trudeau e ela, né, estão aplicando contra os Estados Unidos em retaliação a essas tarifas de 25% que entraram em vigor neste sábado, dia 1 de fevereiro. Quando os Estados Unidos taxa você, né, significa que seus produtos agora para entrar nos Estados Unidos ficaram mais caros. O que o Trump quer é incentivar a indústria nacional, para que os americanos parem de comprar de fora e comecem a comprar dentro. Ele não só está taxando os produtos. Lembre que o Trump, antes disso, ele baixou os impostos para as empresas. No Fórum Econômico Mundial em Davos, ele anunciou uma redução para as empresas de uma tarifa de apenas 15% para elas pagarem impostos, fazendo com que as empresas saiam da China, do México, do Canadá, da Europa e voltem para os Estados Unidos da América, abram suas empresas lá, gerando emprego, né? E também produzindo lá dentro com imposto menor. Então, fazendo assim, tornando os produtos de fora mais caros e reduzindo o imposto para quem abre suas empresas nos Estados Unidos, ele está incentivando o que? Um comércio nacional, para que os americanos comprem de dentro e não de fora, para fortalecer os Estados Unidos e o dólar. É isso que ele está fazendo. Só que as pessoas não entendem que a moeda internacional ainda é o dólar. E o Putin até recuou, né? O Putin disse que nunca falamos sobre criar uma moeda do BRICS. A pressão do Trump está dando certo, então não vai ter outra moeda. A moeda que teremos é a moeda, por enquanto, ainda vigente, é o dólar americano. O que está vindo aí agora, né? A questão dos cartéis de drogas, ela é um problema de décadas, não só lá no México, mas em toda a América Latina. E o Trump classificou como uma organização terrorista. Isso é muito importante, porque tudo, né, na Carta dos Estados Unidos, quando isso é feito, os Estados Unidos deixa claramente aí explícito que agora os Estados Unidos podem intervir militarmente no país mesmo sem a concessão do governo mexicano. Os Estados Unidos provavelmente vai atacar o México, vai atacar os cartéis, não é o México, mas esses cartéis, porque desde a campanha eleitoral o Trump vem criticando a China, o México e o Canadá, porque por suas fronteiras tem entrado migrantes, mas também tem entrado fentanil, que é uma droga que tem causado centenas de milhares de perdas de vida de norte-americanos ano após ano, que estão viciados nesse problema. E isso se trata de uma guerra. As pessoas acham que guerra é só trocar tiros e mísseis. Não é, irmãos. A guerra que a China está fazendo aos americanos, usando, né, entupindo as fronteiras dos Estados Unidos com fentanil, viciando os americanos em droga, isso tem destruído muitas famílias. Isso é uma guerra. É uma guerra silenciosa e dolorosa para uma nação. E o Trump está combatendo isso, pressionando o México, vai retalhar contra o México agora, tornando esses cartéis esse problema, e pode confrontá-los assim frontalmente. Tarifando o Canadá, quem mais vai sofrer é o Canadá. Não adianta México e Canadá fazer tarifa contra os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos, se tarifar você, quem vai sentir é você. E se você tarifar os Estados Unidos, quem vai sentir também é você, porque eles são a economia motor do mundo, junto à China agora. A China também está nesse topo. Então, assim, a China e os Estados Unidos hoje são dois titãs que ninguém aguenta taxar eles. Não vai dar certo se você taxá-los. Vamos lá para a matéria, né? O presidente americano Trump assinou uma ordem executiva que classifica cartéis como organizações terroristas. Essa decisão tem como objetivo intensificar o combate ao narco e às ameaças à segurança nacional
permitindo ações que podem impactar a soberania de países da América Latina. O decreto abre a possibilidade de operações militares na região, gerando preocupações sobre as consequências dessa medida. Entre os grupos mencionados no decreto estão o Trem de Araguá e a Gangue MS-13, embora a designação de cartéis seja aplicada de forma mais abrangente. Trump enfatizou que esses grupos representam uma séria ameaça ao hemisfério ocidental e à segurança americana, estabelecendo uma nova política para enfrentar suas atividades criminosas. Historicamente, o uso da força militar para lidar com a ameaça fora do território americano não é uma prática nova, mas sempre foi, né? Se os Estados Unidos decretar que existe uma ameaça existencial para ele em tal país, eles vão lá e invadem aquele país. Sempre foi assim, né? Ninguém nunca segurou por ser, claro, o império mais poderoso da história. E agora é o México, é a linha da vez por causa do fentanil. É um problema de fato existente, é real, não é uma mentira, não é uma fake, não, isso é fato. Só que os governos, principalmente os de esquerda, sempre foram, digamos assim, mais frágeis, mais fracos, né, mais complacentes com esses criminosos. Isso abriu inclusive um precedente, até uma preocupação no Brasil e nos países ao nosso entorno, porque nós temos muitos cartéis, nós também temos grupos aqui, não é? Que vendem drogas e tudo mais. E são inclusive grupos muito poderosos, muito fortes. E aí as pessoas estão dizendo que os Estados Unidos pode inclusive, se for tão abrangente a medida que ele assinou, esses grupos podem entrar na mira, né? Eu espero que, não sei, eu não acredito que o Trump vai invadir o Brasil, não vai operar de forma militar aqui dentro. Mas vamos lá, a nova ordem pode abrir espaço para ações que não envolvam o uso da força militar. Mas a estratégia prática do governo Trump ainda permanece indefinida. Durante uma coletiva de imprensa, o novo presidente insinuou que a designação dos cartéis poderia levar a uma invasão do México, afirmando que coisas estranhas têm ocorrido e que essa possibilidade não pode ser descartada. Eu estou acompanhando um vídeo do canal aqui do Hoje no Mundo Militar, não é? A fala no final do secretário aí de defesa americano, agora o Peter Hegseth, que o Trump nomeou, ele, quando questionado, né, como ele vai lidar com os cartéis mexicanos, o secretário de defesa disse o seguinte, no final da conversa ele fala uma coisa, né? Eu não quero me adiantar ao presidente e não vou. Olha, se lidarmos com organizações né, estrangeiras, alheias por muito tempo, ele fala, né, nós vamos defender nossa soberania e faremos isso. E ele fala que uma das coisas que ele fala é muito interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vou conseguir, eu não quero passar o vídeo, porque eu não tenho esse direito, né? Mas ele diz no final do vídeo que todas as opções estão sobre a mesa. Todas elas. Todas as opções. Inclusive o uso da força contra eles. Vamos lá para mais um porém, né? Que poucas pessoas têm entendido o que está por vir no mundo. Acho que não é por desonestidade, é falta de conhecimento. Irmãos, nós estamos na preeminência dos 10 reinos e o Trump, ele quer o México, ele quer a segurança do México porque ter o México seria ali para controlar totalmente a fronteira com a América Latina, porque se o México estiver sob o poder dos Estados Unidos, é importante economicamente, mas também não vai entrar nem sair mais nada para os Estados Unidos da América a partir dali. E o México tem muita influência americana. A princípio eu até achei que o México ia fazer parte do reino junto com o Brasil aqui embaixo, mas o México é muito mais desenvolvido e o México tem muito mais influência norte-americana do que nós aqui no sul. Então eu acho que eles vão ficar lá, e principalmente por causa do controle migratório. Então esse controle para os Estados Unidos é imprescindível, é muito importante, assim como o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá. Eu queria que vocês vissem hoje uma outra coisa que eu coloquei no canal, tá? Que foi a visita, né, do... Una cosa importante.
do nosso queridíssimo aí Marco Rubio, né? Eu vou deixar assim para vocês. Este aqui é o presidente do Panamá, Raul Mulino. Ele simplesmente, tá bom? Ele anunciou o rompimento de um memorando que foi assinado em 2017 com a China para o cinturão Rota e Seda. Ou seja, após a visita do Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, ao presidente do Panamá, lá no Panamá, ele simplesmente se afastou da China e disse que vai receber novos investimentos e infraestrutura dos Estados Unidos da América. Então, assim, a pressão dos Estados Unidos hoje contra eles fez com que eles se afastassem da China. Então, o canal do Panamá que o Trump disse que iria anexar, acho que isso está muito mais perto de acontecer, tá? Muito perto mesmo. O Panamá vai submeter o canal aos Estados Unidos ou vai dar preferência para os Estados Unidos. O Trump ele é um negociador, então ele gosta muito de fazer isso. Ele ele chega para fazer uma proposta, ele joga a proposta lá para cima, lá no máximo. Ele pede a coisa mais absurda do mundo, porque aí se a pessoa ceder para ele só um pouquinho abaixo do absurdo que ele teve, ele já conseguiu muita coisa, ele sabe negociar. Só que nós já vemos que o cinturão Rota e Seda chinês que iria passar pelo Panamá não vai mais. O canal do Panamá agora está mais alinhado com os Estados Unidos. E tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Né? Isso não é uma brincadeira. Ele não está blefando quando ele diz que quer tomar essas terras. A Groenlândia vai ser americana. E se os Estados Unidos for para cima da OTAN para tomar a Groenlândia, vocês acreditam mesmo que algum país da OTAN, ou a OTAN inteira, vai aguentar os Estados Unidos? Não vão aguentar. Eles não vão suportar. Então, assim, está se formando isso, ele vai colocar esses países sob seu poder, sob a aba americana, assim como a Rússia vai atacar o leste europeu e não vai parar na Ucrânia, tá? Mas agora eu acho que essas ações aí contra esses grupos do México vão ser bem intensas e vai fechar de vez a fronteira do México com os países latino-americanos, aqui da América do Sul. É ali que vai ter, com certeza, a fragmentação. A fronteira vai ser completamente fechada agora, porque vai ser muito, muito militarizada. Um outro ponto importante, né? Agora esses cartéis aí, que fizeram tantos males ao seu próprio povo, entre aspas, né? Agora eles vão sentir a impotência que é você ser trucidado, né? Na sua própria terra, não ter segurança, e não vai ter ninguém que os defenda, né? Porque cartel, eles são extremamente fortes e violentos. Mas eles precisam ter a ajuda do governo, do Estado, e eles só confrontam o povo porque o povo é fraco. Mas agora eles vão ter que lidar com o exército mais poderoso da Terra. E vai ser muito bom de ver eles sofrerem. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir.